Salve galera, e aí eu sou o Jeff e hoje eu vim trazer aí o meu top cartas de Duskmourn. Eu tentei separar 10 cartas, isso não quer dizer que elas sejam as 10 melhores da coleção, mas eu escolhi elas pensando no Commander 500. Eu sei que algumas coisas ficaram de fora, algumas coisas muita gente aí vai sentir falta, mas como ainda não teve tempo de testar e tal, eu coloquei só as que eu particularmente gostei mais. Então essa lista vai ser cartas que na minha opinião são boas, pensando no Commander 500, e também levei em consideração o preço delas. E deixei algumas cartas para o final, que são menções honrosas, porque eu acho que elas jogam em menos decks, mas elas ainda são cartas boas para esses decks específicos. Então a gente vai falar um pouquinho melhor sobre elas depois. Então, bora pro vídeo. Então vamos lá. A primeira carta é a Cynical Loner. Ela é uma criatura de 2 manas, ela é 3/1 e ela não pode ser bloqueada por Glimmers, que são um tipo de criatura que veio agora nessa coleção. Ela tem essa habilidade nova também, que é da coleção, que chama Survival, e as criaturas elas trigam algum efeito se na main phase 2 elas estiverem viradas. Não importa se você atacou ou se você virou elas por parte de um efeito, se elas estiverem viradas no começo da sua main phase 2, você desencadeia esse efeito de Survival. No caso da Cynical Loner, você vai poder procurar por uma carta no seu deck e colocar essa carta no cemitério. Acho que fica bem óbvio porque que essa carta é tão forte. Basicamente, essa criatura é um tutor, porque por mais que você coloque a carta no cemitério, todo mundo sabe o quanto que a carta Entomb e os efeitos de Entomb, que é procurar por cartas no deck e colocar no cemitério, eles são fortes. Primeiro porque você acaba usando o cemitério como extensão da sua mão em muitos decks. Vários decks do Commander mais competitivo eles são baseados em cemitério, e os que não são conseguem tirar valor por conta das cartas de recursão. Então você tem uma criatura que entra no turno 1 ou 2, porque tem o custo baixo, tem um poder alto de 3, e apesar dela ter uma resistência de só 1, é bem provável que ela bata e vá conseguir encaixar esse ataque pelo menos uma ou duas vezes. E se você conseguir desencadear essa habilidade pelo menos uma ou duas vezes, você tem certeza que você vai ter lá uma carta no seu cemitério que você escolheu, sem uma restrição, porque não precisa ser uma carta de criatura, não precisa ser uma carta de mágica instantânea, pode ser uma carta que você quiser. Você vai adiantar bastante o seu jogo e em vários decks isso aí pode ser bem decisivo. Eu gostei bastante dessa Cynical Loner, pra mim ela tá aí entre as melhores criaturas da coleção, mas ela é bem situacional por conta do fato dela precisar estar virada. Se você for completamente dependente do ataque, não tiver outras maneiras de virar ela, pode ser que você não consiga usar ela tantas vezes e tal. Eu acho que o valor que ela gera, mesmo que você consiga fazer isso uma, duas vezes, eu acho que em vários decks essa carta vai ser bem interessante. A nossa segunda carta é o Insidious Fungus. Acho que uma das cartas mais comentadas aí na coleção. Ela é uma criatura também, 1/2 de 1 mana, que ela tem, paga 2, sacrifica ele e escolhe 1. Ou você destrói o artefato alvo, ou você destrói o encantamento alvo, ou você compra uma carta e coloca uma land da sua mão no campo virado. Eu nem preciso dizer que essa carta aí é uma Caustic Caterpillar muito melhorada. A gente teve há uns tempos atrás uma versão da Caustic Caterpillar em forma de artefato, mas agora esse Insidious Fungus com certeza pegou o lugar dela. Isso porque você ter um rate de artefato e encantamentos no seu deck é muito importante, num custo baixo igual ela é melhor ainda, e ela tem essa maleabilidade que eu sempre falo nos artigos, sempre falo nos vídeos, que o fato de você poder escolher uma entre 3 habilidades permite que o seu jogo seja muito mais maleável, você consiga variar muito mais nas jogadas que você quer fazer. Então eu acho que a Insidious Fungus é uma carta que chegou para ficar mesmo pro Commander 500, pro CDH e pros decks mais otimizados, assim, porque ela traz esse efeito, uma criatura de custo baixo e com 3 opções muito boas. E a nossa última criatura dessa lista é o The Jolly Balloon Man, que é uma criatura de 3 manas, ele é Boros, ele é 1/4, tem haste, tem o efeito de você paga 1, vira, cria uma cópia de outra criatura que você controla, com exceção de que ela vai ser um balão vermelho 1/1 com Flying Haste. E daí no começo da sua próxima step você sacrifica essa criatura. Você só pode usar esse efeito como um feitiço. A questão é, você tem uma criatura nova aí que gera token só sai no final do turno, então se você tiver uma forma de fazer um untap, né, no caso você precisa também conseguir gerar uma mana, mas isso não é nada complicado, então essa criatura ela tem muito espaço para fazer alguns combos, tem vários decks que mesmo que você não vá combar, o fato de você conseguir fazer uma segunda cópia de uma criatura que você tem pode ser muito forte no seu turno, e ele quase não tem restrição, né, tipo, apesar de você precisar pagar 1, ele tem haste, então no turno que ele entra, se você já conseguir, você já gera um valorzinho copiando alguma criatura. Se a criatura que você copiou pudesse sacrificar para ativar o efeito dela, é ainda melhor, porque daí ela já sairia do campo normalmente.
Se for criatura de ETB, você vai ter um ETB extra, porque se você copiou alguém que já entrou no campo, provavelmente essa carta já trigou o efeito antes, você vai fazer trigar de novo, e assim por diante. Eu acho que ele é uma criatura excelente, tem bastante espaço aí para ver jogo, e apesar da coleção ser recém-lançada, eu acho que muita gente vai querer testar ele em várias estratégias diferentes aí, mas eu acho que independente da maneira que ele for usado, ele tem bastante potencial para ser uma carta de valor ou uma carta de combo. Então, para o Commander 500, eu acho que essa carta aí é bem válida. Agora, começando com os feitiços, o primeiro é o Comeback Wrong, que é um feitiço de 3 manas. Você destrói uma criatura, e se essa criatura fosse colocada no cemitério nesse turno, você volta ela para o campo sob seu controle, só que você sacrifica ela no começo da próxima step. Você pode usar ela numa criatura que você controla para ela poder voltar para o campo e trigar o efeito de novo. Você pode usar ela como um removal normalmente, né? Destrói uma criatura e ainda ressuscita ela pro seu lado do campo, então dependendo do bicho que for, você consegue usar a carta do oponente para poder tirar valor. E, pô, 3 manas, apesar de ser uma sorcerer, eu acho que por efeito que ela propõe, ela é uma carta bem forte. Alguns decks aí vão conseguir um espacinho para poder usar, principalmente porque ela pode contribuir pros seus próprios combos, dependendo da lista que você estiver usando. A próxima carta é a Commune with Evil, ela é 3 manas também, uma sorcerer. Você olha 4 cartas do topo do seu deck, coloca uma delas na sua mão e o resto no cemitério, e depois você ganha 3 de vida. Diferente, né? Uma carta preta te dá 3 de vida, ao invés de tirar 3 de vida. Mas essa carta é excelente. Pra mim, eu acho que muitos decks precisam de formas de alimentar o cemitério e de cavar pra conseguir cartas pra mão. E ela faz isso por só 3 manas. Eu acho que no estilo de jogo que eu tô mais acostumado, que seriam os decks mais baseados em cemitério, ela vai ser uma adição e tanto, porque apesar dessa vida aí, na maioria das vezes, não ser tão relevante, ainda é um bônus, né, que a carta oferece, mas você tem um card selection muito forte, porque você vai escolher uma carta para mão, você vai conseguir colocar 3 cartas no seu cemitério que podem trazer valor eventualmente durante o jogo. Então eu acho que essa carta aí tá entre os feitiços que eu mais gostei da coleção, com certeza. Agora indo para as mágicas instantâneas, a primeira é Untimely Malfunction, que ela é uma instante de 2 manas, e você escolhe um, e ela tem 3 efeitos. Ou você destrói o artefato alvo, ou você muda o alvo de uma spell ou habilidade que só tenha um único alvo, ou a criatura alvo que você escolher não pode bloquear esse turno. Sempre que aparecer uma carta nas coleções novas que te dá múltiplas opções de efeitos, é muito provável que eu coloque nas minhas listas, porque eu valorizo bastante essa maleabilidade que algumas cartas oferecem, porque dependendo do estado de jogo, você vai querer fazer um efeito ou outro, e quando uma carta ela traz 3 efeitos em um só e os 3 efeitos são bons, você não precisa ficar dependendo de um draw específico para resolver um problema. Geralmente essas cartas elas são bem coringas assim. A gente já tem a Braid, a gente já tem outras cartas que fazem isso, mas uma instantânea de 2 manas, assim como a Braid, que tem que te dar 3 efeitos, eu acho que vale bastante a pena comprar, viu? Continuando com as instantâneas, Unwanted Remake, eu acho que é uma aí que também gerou bastante burburinho quando anunciaram o lançamento. E ela é uma instantânea de 1 mana só. Você destrói a criatura alvo e o oponente manifesta o mal. Vou chamar essa habilidade dessa maneira, né? Manifest Dread. Agora que a gente não tem mais traduções em português, que é uma pena. A gente vai ter que se virar do jeito que dá. Mas eu acho que não precisa me estender muito. 1 mana, destrói a criatura alvo, mágica instantânea, você pode jogar no passe. Você vai trocar um comandante do oponente por uma carta virada para baixo 2/2. Mesmo que seja uma criatura, muito pouco provável que esse oponente vá fazer essa criatura. Dependendo do custo de mana dela também, ela raramente vai entrar em campo. Eu acho que geralmente essa troca que você vai fazer vai ser injusta. Você vai tirar uma criatura dele por algo que ele não queria, não esperava. Então acho que o Unwanted Remake é ali uma staple nova para os decks que tem branco. A gente já tem Path e Swords. E agora a gente tem a Unwanted Remake, que chegou para ficar também no Commander 500, e se o preço dela não subir, ela com certeza vai ser uma carta que você vai ver bastante por aí. E nessa mesma linha, né, a próxima carta é o Withering Torment, que é uma instantânea de 3 manas, que destrói a criatura ou encantamento alvo e você perde 2 de vida. O preto tem muitas poucas formas de lidar com encantamento. Atualmente, que vê jogo, entre muitas aspas, porque só se for num deck mono black, é a Fedida Swarm. Se você tem outras cores, você vai buscar destruir encantamento com outras cores, não com preto. Mas agora, com Withering Torment, você vai ter uma carta de 3 manas, que é instantânea e que destrói uma criatura ou encantamento. Então, não só resolveu um problema do preto, como resolveu ele de forma excelente, né? O Power Creep às vezes favorece a gente que joga Commander 500. Então, muitos decks vão poder colocar agora uma remoção de encantamento realmente boa no deck, porque Fidget Swarm não é uma carta muito legal, e decks que não tem outras formas de destruir encantamento vão ter agora uma mágica instantânea para fazer isso,
com o bônus de que essa carta também pode ser usada para destruir criatura. Então é isso. Essa é uma carta que não tem como ficar de fora dos decks de Commander 500 ou da pasta se você tem uma pool de Commander 500. Agora, começando nos encantamentos, a gente tem Nowhere to Run, que essa é, com certeza, a minha carta favorita da coleção. Eu acho que ela é uma das mais fortes da coleção, inclusive. Ela é um encantamento de 2 manas que tem flash. Quando ele entra em campo, você pode dar -3/-3 para criatura alvo. E as criaturas dos seus oponentes, elas podem ser alvo de mágicas e habilidades, como se elas não tivessem hexproof. E além disso, as habilidades de ward das criaturas dos seus oponentes não desencadeiam. Isso quer dizer que você consegue passar por várias criaturas que se protegem com ward. Acho que Tivit é o melhor exemplo, porque eu acho que ele é o mais presente com o ward aí do cenário do Commander 500, e mesmo que você use essa carta e não mate com -3/-3, enquanto ela estiver em campo, por ser um encantamento, a ward do Tivit, o hexproof de algumas outras cartas vai estar desabilitado. Isso aí por si só já é um efeito excelente. É uma carta que tá barata atualmente, eu acredito que ela não vai subir de preço porque ela é uma incomum, e ela ainda serve como um removal, porque quando ela entra você dá -3/-3 para alguma criatura alvo. A maioria das criaturas importantes do formato acabam morrendo com isso. Lógico que algumas você não vai conseguir matar, mas são 2 efeitos muito fortes em uma carta só, uma carta que permanece em jogo e o encantamento que tem flash, né? Uma permanente aí que você consegue fazer no passe. Então eu acho que Nowhere to Run é a carta que eu mais gostei, isso eu afirmo, mas eu acho que ela é uma das melhores cartas que vieram pra gente que joga Commander 500. E por fim, para não falar que eu não falei de sala, a gente tem aí uma sala que de um lado é Unholy Annex e do outro lado é Ritual Chamber. É um encantamento tipo sala mono black também, e o que interessa pra gente é o Unholy Annex. Ela é tipo uma arena phyrexiana, mas bem diferente. No começo da sua end step, você compra uma carta. Se você controla um demônio, você ganha 2 de vida e seu oponente perde 2 de vida. Caso contrário, você perde 2 de vida. Esse perder 2 de vida para comprar uma carta não é ruim, então eu acho que por 3 manas é um custo muito justo, só que o contraponto dela é que o draw é na end step. Alguns decks vão se aproveitar disso, alguns não. A Arena Phyrexiana é um pouco caro para usar no Commander 500, mas se você ainda vê ela jogando, só que ela é boa porque ela te dá o draw no começo do turno. Como a Unholy Annex te dá o draw no fim do turno, eu acredito que vai ser bem mais limitado o uso dessa carta. Mas alguns decks tipo a de Radha, eu gostaria bastante de ter um draw assim na end phase e tal, não só ela, outros comandantes aí que eu acho que vão se beneficiar desse efeito. E eu acho que o que vai ditar mesmo se essa carta vai ou não jogar é o preço que ela vai sair aqui no Brasil e se ela vai alterar muito. Porque se ela for uma carta bem baratinha, ela vai ser uma saída bem legal para draw em alguns decks que tem menos hoje em dia. E a segunda parte dela, né, que é o Ritual Chamber, quando você abre essa porta, você cria uma ficha de demônio 6/6 com voar. Esse demônio vai fazer se drenar a vida com a primeira habilidade, mas geralmente não vai ser algo prioritário na mesa. Só que se você tiver aí no mid, indo pro late game, arrastando o jogo, quiser fazer um demônio 6/6 fly, eu acho que ele ainda faz uma cócega nos seus oponentes lá, pode servir para alguma coisa, mas com certeza essa carta, ela tá aqui por conta da primeira sala dela, que é a Unholy Annex. Agora, eu vou fazer 3 citações honrosas aqui, mas porque eu acho que elas são cartas específicas para certos decks. Eu quero começar com a Surgical Suite, que também é uma sala. O outro lado dela é o Hospital Room. Quando você abre a Surgical Suite, você pode devolver do seu cemitério para o campo de batalha uma criatura que tenha custo de mana 3 ou menor. Ela é bem legal, volta uma criatura aí, muitas criaturas de custo 3 ou menos são muito importantes no Commander 500 e tal. Então eu acho que ela vai ser uma carta de recovery bem legal para decks que precisam. Como a gente já tem algumas outras, tipo Sabine Reclamation, que é bem melhor. Talvez essa carta não vá jogar tanto quanto eu esperava, mas eu acredito que tem um espaço para ela ver jogo sim, porque é uma carta de 2 manas que vai voltar aí para você, uma criatura importante. E especialmente se você estiver falando de Eliveri ou de Winota, decks que tem um subtema de beatdown, eu acho que seria interessante até você abrir a outra porta, que diz que toda vez que você ataca, a criatura alvo ganha um marcador +1/+1. Então, apesar desse segundo efeito não ser dos melhores, ele acaba sendo complementar ali para alguns decks. Eu pensei bastante na Eliveri, porque você vai usar a primeira parte para poder voltar um bicho do seu cemitério para o campo, e daí eventualmente se sobrou mana e tal, você vai e abre a próxima porta e acaba dando um pumpzinho em um bicho ou outro. Então eu acho que ela merece estar aqui pelo menos nas menções honrosas. A segunda menção honrosa é a Vengeful Possession, que é uma sorcery de 3 manas. Você ganha o controle da criatura alvo até o final do turno, desvira ela, ela ganha haste, e você pode descartar uma carta para comprar uma carta.
Se você, assim como eu, viu essa carta e instantaneamente pensou em Stella, você tá certo. Eu acho que ela é mais uma adição aí pro deck da Stella. Vai jogar bem legal lá. Por conta disso, ela é bem específica. E apesar de ser uma carta que eu achei forte, eu não quis colocar ela aí nas principais. E por fim, a última menção honrosa, que também tá entre as cartas que eu mais gostei, mas ela é bem específica, por isso que eu deixei ela pro final, é a Rip, Spawn Hunter. Uma criatura de 4 manas, lendária, ela é 4/4. Ela é Selesnya e ela tem o seguinte efeito: ela tem Survival, né? No começo da sua segunda main phase, se ela estiver virada, você triga o Survival. E daí você vai revelar cartas do topo do seu deck igual o poder dela, vai pegar qualquer número de criaturas com poderes diferentes, colocar na sua mão e o resto você vai colocar no fundo do deck em qualquer ordem. Eu pensei nessa carta especialmente para Eliveri, eu acho que é o melhor deck para ela tá, e eu acho que ela é uma carta de valor muito boa para esse deck, porque a Eliveri é um deck de beatdown, você vai ter muitas peças de destaques, mas o deck desanda mesmo durante a fase de combate, e você tem uma criatura que te permite olhar 4 cartas do topo, isso se ela não tiver bufada, porque o poder base dela é 4. Escolher qualquer número de criaturas com poderes diferentes e colocar na mão, quer dizer que todo turno você vai pegar uma criatura que você quer entre as cartas do top deck e vai colocar na sua mão. Você pode pegar qualquer número de criaturas com poderes diferentes. Então você consegue fazer um card selection muito forte. E com a habilidade da Eliveri, que dá uma aura que pumpa o ataque em quantidades muito maiores, todo turno você vai conseguir olhar tipo 6, 7 cartas. Ela vai fazer tipo um Dig Through Time num deck de Eliveri. Então eu acho que ela vale muito por conta desse card selection. Todo turno que ela bater, ou que você usar um Convoke e tapar ela, você consegue ali fazer um card selection muito grande, cavar muito longe no deck, pegar cartas específicas e mandar para o fundo do deck também cartas que você não queria na sua mão. Então é isso, eu tentei fazer um vídeo um pouco menor, mas eu acredito que por conta de eu ser muito prolixo, o vídeo não vai ficar tão curto quanto eu esperava. Mas essas foram as cartas que eu mais gostei da coleção. Eu vou fazer mais um vídeo falando dos Commanders, mas espero que vocês tenham gostado, espero que vocês concordem comigo. Se eu esqueci de alguma carta ou se tem alguma outra carta que vocês acham que deveria estar nessa lista, comenta aí e ajuda a galera que for ler os comentários. Então é isso, se você quiser me segue lá no Instagram.